Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero comentar com vocês sobre as minhas leituras do mês, sobre os livros que eu li nesse mês de julho. No total dessa vez tem 4 títulos que eu quero comentar, indo desde literatura chilena até literatura sul-coreana ou brasileira mesmo. Mas antes de começar, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. E se você quiser ajudar de alguma maneira a manter a produção de conteúdo aqui do canal, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Começando a lista de hoje, a primeira leitura que eu quero comentar aqui com vocês é de um clássico chamado Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que eu li nessa edição aqui da Zahar, da coleção, né, clássico Zahar, que conta com tradução de, deixa eu dar uma olhada, Maria Luísa Borges. Entre os livros protagonizados pelo Sherlock Holmes, esse daqui é com certeza um dos mais relevantes, já que aqui nós temos a primeira aventura desse famoso detetive. A obra Um Estudo em Vermelho funciona como uma espécie de introdução ao seu universo, indo desde o primeiro contato com o Dr. Watson até a apresentação do método de dedução e análise aplicado pelo próprio Sherlock para resolver crimes e mistérios. Além disso, obviamente, é que nós temos o primeiro caso solucionado pelo detetive, que, além de muito bem construído, também nos dá uma prévia do enorme potencial desse personagem. O mistério envolve 2 assassinatos, no caso de um homem e o seu secretário. Ambos foram encontrados em circunstâncias muito diferentes, mas igualmente inexplicáveis. A obra, que foi publicada pela primeira vez em 1887, é dividida em 2 partes. Na primeira, temos a apresentação do crime e também do universo do personagem, enquanto na segunda nós acompanhamos todo o panorama que desencadeou nos assassinatos, além da perspicácia do Sherlock Holmes em descobrir o que de fato aconteceu. Eu estou com um projeto pessoal de ler os livros do Sherlock Holmes em ordem cronológica e, ao mesmo tempo, eu vou publicando resenhas de cada um desses títulos aqui para vocês. A exceção fica apenas para o livro Cão dos Baskerville, porque esse eu já fiz resenha um tempo atrás, eu já publiquei um vídeo aqui no canal, mas de qualquer maneira eu devo reler só para seguir o ritmo certinho. Sendo assim, muito em breve eu devo lançar então por aqui um conteúdo mais detalhado sobre Um Estudo em Vermelho, onde eu vou falar um pouco sobre as origens dessa obra e sobre a importância, né, desse livro, graças ao surgimento que nós temos através dele de um dos personagens mais famosos de todos os tempos. Outra leitura que eu fiz nesse mês de julho foi de uma obra da literatura chilena conhecida como O Carteiro e o Poeta, do escritor Antônio Skármeta, que eu li nessa edição aqui da editora Record, que conta com tradução de Beatriz Sidou. Nesse livro, nós acompanhamos a história de um jovem de 17 anos chamado Mário. Certo dia, após conseguir um emprego de carteiro, ele recebe a tarefa de entregar regularmente todas as correspondências de uma mesma pessoa, que no caso é ninguém mais, ninguém menos que o grande poeta Pablo Neruda. Ao longo da leitura, nós vamos acompanhando a forma como esses dois vão se aproximando, como eles vão desenvolvendo uma profunda relação de amizade. O Neruda, além de ajudar o Mário em questões amorosas, também se torna uma enorme influência para ele, desenvolvendo no jovem um amor pela poesia. Vale ressaltar que o livro também apresenta, indiretamente em alguns casos, todo o complexo cenário político e cultural do Chile ali nos anos 60 e 70. O autor vai desde o início do governo de Salvador Allende, passando pelo Prêmio Nobel de Literatura que o Neruda recebeu, até, por exemplo, o golpe militar do Augusto Pinochet. Essa é uma leitura emocionante que eu gostei demais. O livro não fala apenas sobre esse contexto político, ou trata de temas como amor ou amizade, mas também funciona como uma linda homenagem a um dos maiores escritores da literatura latino-americana. Continuando, pessoal, outra leitura que eu finalizei no mês de julho foi de um livro chamado Sobre Minha Filha, da escritora Kim Hye-jin, que eu li nessa edição aqui da editora Fósforo, que conta com tradução de Ryo Jong-sung.
Aqui nós acompanhamos a história de uma mãe de classe média, cuidadora de idosos, que sempre tentou ter uma vida de acordo com as regras sociais. Ela sempre tentou ser uma espécie de pessoa exemplar. Ela inclusive criou a sua filha, que no livro nós apenas conhecemos pelo apelido de Green, criou a menina muito nessa lógica, né? Criou ela para se casar, para tentar formar uma carreira estável e coisas assim. O problema é que conforme essa cuidadora envelhece e a sua filha também amadurece, ela começa a perceber que as coisas não funcionam de forma tão planejada assim, que ela não consegue ter o controle de tudo que acontece na própria vida, muito menos na vida da sua filha. A Green, por exemplo, já mais velha, se assume lésbica e acaba retornando para a casa da mãe junto com a namorada. Isso desperta na narradora atitudes e pensamentos preconceituosos de alguém que não consegue aceitar o fato de que a sua filha não trilhou os mesmos passos que ela. O livro todo é no ponto de vista da mãe, de forma que nós vamos acompanhar ao longo da leitura muito das insatisfações e dos conflitos dessa personagem, dessa narradora, com a Green e a sua namorada. Só que na mesma medida também veremos como essa narradora, muito por conta de injustiças e situações complicadas que ela vai presenciar, de dificuldades que existem ali na sociedade coreana, muito graças a isso, essa mãe vai ter a oportunidade de começar a mudar um pouco a sua visão de mundo, de começar a perder um pouco de toda essa intolerância e esse ponto de vista tão rígido das coisas. Sobre Minha Filha é uma leitura muito interessante que nos insere numa complexa relação de mãe e filha, na mesma medida que também aborda outras questões, como, por exemplo, o difícil cenário econômico da Coreia do Sul para a classe média, principalmente. Também fala bastante sobre o problema da homofobia nessa mesma sociedade e também aborda muito a questão do envelhecimento. Por fim, o último livro que eu li nesse mês foi uma peça de teatro conhecida como A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues, que eu li nessa edição aqui da editora Nova Fronteira. Nesse trabalho, publicado em 1941, acompanhamos a história de Olegário, um homem cadeirante que é extremamente ciumento e utiliza todos os recursos imagináveis para monitorar a vida da sua esposa Lídia. Atitude essa que, ao longo da leitura, se torna uma obsessão praticamente incontrolável. De uns tempos para cá, eu estou bem curioso com a vida e também com a obra do Nelson Rodrigues, muito por influência de uma biografia simplesmente maravilhosa, que eu estou lendo bem devagar, inclusive, sabe? Estou lendo assim, bem poucos capítulos por mês, só para demorar um pouquinho mais para acabar, que no caso é uma biografia do Rui Castro, chamado O Anjo Pornográfico, onde ele fala, né, sobre desde as origens do Nelson Rodrigues, a influência dele no jornalismo, as peças de teatro dele e muitas outras coisas. No início do ano também eu li um livro de memórias do Nelson chamado Memórias da Menina Sem Estrela, que para mim serviu como um primeiro contato com a obra desse autor, no caso aqui um primeiro contato com as suas crônicas, né? Acabou que eu decidi fazer a mesma coisa que eu fiz com as obras do Sherlock Holmes. Ou seja, eu quero ler as peças do Nelson Rodrigues em ordem cronológica. Só que isso daí eu vou fazer sem um compromisso, né? Sem, por exemplo, estipular todo mês vou ler uma peça. Mas eu pretendo ler em ordem cronológica. E eu li essa daqui, né, A Mulher Sem Pecado, porque ela é justamente a primeira que ele escreveu. Essa leitura é muito interessante. Ela é praticamente um estudo, né? Um estudo sobre os ciúmes doentio, sobre quando uma parte do casal compreende a outra quase como uma propriedade sua. A complexidade do personagem Olegário é simplesmente impressionante, ainda mais sendo essa a primeira peça do Nelson Rodrigues, a primeira que ele escreveu. O Olegário, por exemplo, se utiliza da sua condição de cadeirante para chantagear a Lídia, ele fica questionando a esposa sobre os pensamentos que ela tem, chegou até num ponto de suspeitar que ela poderia ter um caso amoroso com o próprio irmão de criação. A obra ainda conta com um elemento fantástico muito criativo, onde o Olegário ele tem alucinações. Ele enxerga tanto a figura da própria Lídia, só que enquanto criança, quanto também enxerga a figura, se eu não me engano, mas escuta principalmente vozes da sua falecida esposa, que em tese foi a figura que desenvolveu nele esse sentimento de ciúmes, já que ela teria sido infiel no relacionamento.
Vale dizer também que a peça tem excelentes ganchos bem no final de cada ato, que sempre desperta uma enorme curiosidade para continuar lendo. Além disso, o final da peça, Mulher Sem Pecado, pelo menos no meu ponto de vista, é bastante criativo e surpreendente. Recomendo muito a leitura dessa peça aqui, foi realmente uma grata surpresa. Agora eu estou bem ansioso para começar, né, a próxima leitura do Nelson, que deve ser uma peça chamada, se não me engano, a que vem logo depois, na ordem cronológica, é uma chamada Vestido de Noiva, que é considerada como um dos principais trabalhos do Nelson Rodrigues, né? Além de ser uma peça que foi muito influente, muito importante para o próprio teatro brasileiro como um todo. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde eu comentei um pouquinho sobre todas as leituras de livros que eu fiz ao longo do mês de julho. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!